Você já ouviu o som do que vive depois da morte? Não estou falando de histórias inventadas nem de lendas antigas. Estou falando de algo real, documentado, estudado e silenciado. Décadas atrás, um homem ousou ir onde a ciência dizia que era loucura entrar. Seu nome era Carl Jung, o psicólogo que decifrou os abismos da alma humana. Mas o que poucos sabem é que Jung não parou na superfície do inconsciente. Ele atravessou o limite entre a mente e o invisível. Durante os últimos anos de sua vida, Jung começou a registrar experiências que ninguém na academia ousava discutir. Momentos em que vozes surgiam em seu quarto durante a madrugada, chamando-o pelo nome. Momentos em que ele dizia sentir uma presença tão real quanto o próprio corpo. Jung acreditava que essas manifestações não vinham de fora, mas de dentro, do que ele chamava de psique autônoma, uma parte da alma que sobrevive à matéria. Os diários de Jung falam de conversas com entidades que se apresentavam como partes da consciência que continuam após a morte. E em suas anotações mais secretas, aquelas que só vieram à tona décadas depois, ele descreve algo que, se fosse revelado na época, teria abalado o mundo da ciência. Ele acreditava ter gravado sons vindos do outro lado. Sim, gravações de vozes que pareciam ecoar do inconsciente coletivo. Essas fitas ficaram escondidas por anos. Alguns dizem que foram destruídas, outros afirmam que estão trancadas em cofres de universidades na Suíça. Mas a verdade é que o próprio Jung deixou pistas, fragmentos, mensagens cifradas, símbolos desenhados em seus cadernos. E, se você olhar com atenção, tudo o que ele tentou dizer está lá, disfarçado em linguagem simbólica, para que só quem estivesse pronto conseguisse compreender. O que Jung descobriu sobre a vida após a morte não é apenas uma questão de crença, é uma questão de consciência. Ele dizia que a psique humana não termina com o corpo, ela apenas muda de forma, e que tudo que você pensa, sente e reprime aqui continua existindo em outro plano, moldando aquilo que você encontrará quando fechar os olhos pela última vez. Agora, imagine isso. Você vive a vida toda acreditando que o fim é o fim, mas de repente, uma gravação mostra que algo seu continua falando, mesmo quando você já não está aqui. O que você faria se pudesse ouvir a si mesmo depois da morte? Jung acreditava que essa era a prova definitiva de que o inconsciente não é uma criação da mente, mas o próprio campo que conecta todos os seres vivos e mortos. Ele o chamou de inconsciente coletivo, um oceano de símbolos onde as vozes dos que vieram antes de nós ainda ecoam. E foi nesse oceano que ele mergulhou, com um gravador, um caderno e uma coragem que poucos homens teriam. Ele acreditava que estava documentando a fronteira entre a razão e o mistério, mas o que encontrou fez até ele duvidar de si mesmo, porque em determinado momento, as vozes começaram a responder perguntas que ele nunca havia feito em voz alta. E aí, tudo mudou. A fronteira entre o mundo e o além se rompeu, e o homem que estudava os sonhos começou a ser estudado pelos próprios sonhos. O que Jung gravou, ou o que acreditava ter gravado, talvez seja o experimento mais perigoso da história da psicologia. Porque, se for verdade, então tudo o que sabemos sobre a morte está errado, e talvez o que te observa no silêncio agora não esteja lá fora, mas dentro de você. Você já reparou como existe uma força dentro de você que parece sabotar tudo que você toca? Ela aparece quando você começa um novo hábito, quando tenta mudar de vida, quando decide seguir um caminho diferente. No início, parece que tudo vai bem, mas de repente, uma voz começa a sussurrar. Não vai dar certo. Você vai fracassar de novo. Para que tentar? Essa voz não vem de fora. Ela nasce do inconsciente,
da parte mais antiga e esquecida de você mesmo. Carl Jung dizia que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias reprimidas, mas uma força viva, autônoma, que tenta se expressar quando você insiste em ignorar o que realmente sente. E é por isso que você se sabota. Porque há algo dentro de você que quer ser ouvido. A ciência moderna confirmou o que Jung já intuía. Cerca de 95% das nossas decisões diárias são tomadas de forma inconsciente. Isso significa que, enquanto você acredita estar no controle, a maior parte das suas escolhas já foi decidida por padrões que você nem percebeu que existiam. E esses padrões nascem da dor. Cada rejeição que você sofreu, cada vez que foi ridicularizado, abandonado ou ignorado, tudo isso se torna uma programação emocional. Seu cérebro, em busca de proteção, cria uma associação. Se eu tentar de novo, vou me machucar. Então, ele te paralisa. Mas o que parece medo é, na verdade, um mecanismo de defesa. E enquanto você luta contra ele, ele apenas se fortalece. Por isso, Jung dizia: tudo que não enfrentamos em nós mesmos se manifesta no destino como se fosse o acaso. E é aí que mora o paradoxo. Você acredita estar fugindo da dor, mas está apenas repetindo-a em forma de destino. Pessoas diferentes, situações diferentes, mas o mesmo ciclo. Como se a vida te colocasse de novo e de novo na mesma cena, até que você finalmente perceba que o verdadeiro inimigo não está fora, está dentro. Mas há um ponto de virada, um instante em que a consciência desperta e você percebe que a voz que te sabota não quer te destruir, ela quer te proteger. E esse é o momento mais difícil, o confronto com a sombra. Na psicologia junguiana, a sombra é tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo, todos os traços que você aprendeu a esconder para ser aceito. A agressividade, o egoísmo, a vaidade, o desejo de poder, a inveja, tudo aquilo que você acredita ser ruim ou feio, foi empurrado para o porão do inconsciente. Mas o que é reprimido não desaparece. Ele apenas muda de forma. E se você não o integra conscientemente, ele assume o controle sem que você perceba. Quantas vezes você já se viu reagindo de forma exagerada, dizendo algo que não queria, machucando alguém e depois se arrependendo? Não foi você, foi a sua sombra agindo. E quanto mais você a nega, mais ela domina suas escolhas. Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa é a raiz da transformação. Não lutar contra o que há em você, mas olhar para isso sem medo. Porque enquanto você foge daquilo que é, você também foge daquilo que pode se tornar. Mas aqui entra algo que a neurociência confirma. Cada emoção reprimida cria um circuito neural específico. Quando você sente raiva, medo ou vergonha, seu corpo ativa um padrão químico que se repete sempre que uma situação semelhante surge. É como uma trilha no cérebro, e quanto mais você repete esse padrão, mais profunda a trilha se torna. Por isso mudar é tão difícil. Não é falta de força de vontade, é neurobiologia. Mas há uma saída. O cérebro é plástico, ele pode ser reprogramado. E o primeiro passo é o reconhecimento consciente. Quando você observa sua reação sem se identificar com ela, o cérebro cria uma nova via neural. Você deixa de ser refém da emoção e passa a ser o observador. E é aqui que começa a liberdade. Talvez você esteja cansado de lutar contra o mesmo padrão,
contra o mesmo vazio, contra a mesma voz interna que te convence a desistir. Mas essa fadiga é o sinal de que você está prestes a mudar. Porque toda transformação começa com uma exaustão espiritual, o momento em que o velho já não serve e o novo ainda não nasceu. É nesse limiar entre o caos e o despertar que o verdadeiro eu começa a emergir. Você sente medo? Ótimo! O medo é o sinal de que você está pisando fora do território do ego. E toda jornada de crescimento começa quando você ousa dar um passo fora do que é conhecido. Mas atenção, a mente vai tentar te puxar de volta. Ela vai criar distrações, urgências, desculpas, vai te convencer de que não é o momento certo. Mas nunca é o momento certo, até que você decida que será. A mente inconsciente não se convence por palavras, mas por experiência. E cada vez que você age diferente, mesmo com medo, você reprograma o seu cérebro. Você envia uma nova mensagem para o inconsciente: eu não preciso mais me esconder. E aos poucos, o antigo eu começa a desaparecer, não porque foi vencido, mas porque foi compreendido. Jung bulitava que o propósito da vida humana é tornar-se quem você realmente é. E isso exige coragem. Coragem para encarar o abismo dentro de si e entender que o monstro que te assusta é o mesmo que guarda o tesouro que você procura. O homem que integra sua sombra, que aceita a sua dualidade, deixa de ser dividido. E quando ele deixa de ser dividido, o mundo ao redor também muda. Porque o que antes era visto como ameaça, passa a ser entendido como espelho. E nesse momento, a realidade começa a responder de forma diferente. Mas antes que essa mudança externa aconteça, você precisa vencer o primeiro inimigo, a resistência interna. Ela é silenciosa, lógica, convincente e te prende no conforto do que é familiar. Mas nada floresce no conforto. Toda semente precisa da escuridão da terra antes de romper para a luz. Se você sente que está na escuridão agora, não desista. Talvez não seja o fim, talvez seja apenas o começo do seu florescimento. A transformação dói porque é o nascimento de uma nova identidade. E quanto mais profunda for a dor, mais forte será a luz que virá depois. Então, não fuja do seu medo. Sente-se com ele. Olhe nos olhos dele e pergunte: o que você está tentando me mostrar? Essa é a pergunta que muda tudo. Porque a partir do momento em que você compreende a mensagem, o medo perde o poder. E é aqui que começa a verdadeira libertação. Quando o inconsciente deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. E esse é o primeiro passo para dominar a própria mente. Você já percebeu que a maioria das pessoas passa a vida tentando mudar o mundo ao redor, mas raramente tem coragem de olhar para o próprio mundo interior? Vivemos em uma era em que todos buscam progresso, sucesso e reconhecimento, mas quase ninguém busca silêncio. E é no silêncio que as verdades mais perturbadoras aparecem. O barulho lá fora serve para esconder o barulho aqui dentro, mas o inconsciente não se cala. Ele se manifesta nas entrelinhas da sua vida, em crises, repetições, fracassos, doenças, sabotagens. Ele fala através daquilo que você não quer encarar. E quando você insiste em ignorar, ele grita. Jung dizia que a alma tem seu próprio caminho de cura e que os sintomas são a linguagem que ela usa para chamar sua atenção. A ansiedade, a tristeza, a apatia não são apenas problemas a serem resolvidos. São mensagens. Cada dor que você sente é uma carta escrita pelo seu inconsciente, pedindo que você olhe para algo que foi deixado para trás. E enquanto você tenta silenciar essas dores com distrações, vícios e fugas, o inconsciente apenas intensifica a mensagem. É por isso que tantas pessoas parecem andar em círculos. Elas tentam mudar o efeito, mas nunca olham para a causa.
E o resultado é uma vida repetitiva, previsível, onde os mesmos dramas se repetem em novos cenários. Você pode mudar de cidade, de parceiro, de emprego, mas enquanto o mesmo eu habitar o mesmo corpo, os mesmos padrões continuarão. Mas existe um ponto em que algo dentro de você começa a despertar. É o instante em que o sofrimento deixa de ser apenas dor e se transforma em busca. Quando você começa a questionar o porquê. Por que me sinto assim? Por que repito os mesmos erros? Por que, mesmo tendo o que sempre quis, ainda sinto esse vazio? É aqui que começa o processo mais poderoso de todos, o da individuação. Para Jung, individuar-se é o processo de se tornar inteiro, de unir o consciente e o inconsciente, a luz e a sombra, o humano e o divino dentro de si. E esse processo é tudo menos fácil, porque antes de se tornar quem você é, você precisa deixar morrer quem você pensa que é. E o ego odeia morrer. Ele vai lutar com todas as forças. Ele vai te fazer acreditar que você está perdendo algo. Mas o que está morrendo não é você. É apenas a máscara que você usava para sobreviver. A maioria das pessoas vive mascarada. E não falo apenas de fingir felicidade ou sucesso. Falo das máscaras emocionais, a do forte, a do racional, a do que não sente nada. Essas máscaras são construídas na infância, quando aprendemos que certas partes de nós são inaceitáveis. Então, escondemos o medo atrás da raiva, escondemos a tristeza atrás da indiferença e escondemos o amor atrás do orgulho. Mas quanto mais você esconde, mais se distancia de quem realmente é. E a distância entre o seu eu real e o seu eu social é o que gera sofrimento. Por isso, o caminho da cura não é adicionar nada novo, é retirar o que não é seu. Desaprender o que te ensinaram sobre o que é ser forte, desmontar a imagem que você criou para ser aceito e permitir-se, pela primeira vez, ser real. Mas ser real dói, porque exige que você olhe para o que foi rejeitado. Exige que você aceite o ódio que sente, o ciúme, a inveja, a culpa, o desejo de poder, tudo aquilo que você esconde até de si mesmo. E é nesse ponto que a transformação acontece. Quando você entende que não é apenas o seu lado luz que tem valor. O ouro está na sombra. A força que você procura está exatamente naquilo que você mais teme. A neurociência comprova isso de forma brutal. As áreas cerebrais ligadas à dor emocional são as mesmas ativadas pela dor física. O cérebro não diferencia a rejeição de queimadura. E é por isso que enfrentar o inconsciente é tão difícil, porque o corpo reage como se fosse morrer. Mas não é morte, é renascimento. É a morte de uma identidade limitada e o nascimento de algo muito maior. Aos poucos, você começa a perceber que as pessoas não te magoaram por acaso. Cada uma delas foi um espelho. Cada traição, cada humilhação, cada perda foi um reflexo de algo que precisava ser visto em você. O universo não pune, ele educa. E até que você aprenda a lição, ele repete o capítulo. Quando você muda por dentro, o universo muda por fora. Porque a realidade é moldada pela sua percepção. E quando a sua percepção muda, tudo muda com ela. Mas esse despertar não é intelectual, é vivencial. É quando você sente, não apenas entende. Quando o sofrimento deixa de ser apenas dor e se transforma em busca. É nesse momento que o caos se transforma em sentido. Você começa a enxergar beleza até na dor, porque entende que ela te lapidou. Você entende que as noites escuras da alma não são castigos, são iniciações. É o seu velho eu sendo queimado para dar lugar a algo novo. E cada vez que você atravessa uma escuridão, você se aproxima mais da sua essência. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E essa é uma das verdades mais duras e libertadoras que existem. Porque iluminar-se não é fugir da sombra, é caminhar com ela. É olhar para o monstro e dizer, eu vejo você. E nesse instante, o monstro se transforma em guardião. O que antes te assustava, começa a te fortalecer. Porque o medo só tem poder quando é inconsciente.
Quando você o traz à luz, ele se dissolve e o que sobra é consciência. A mente consciente é como um farol no meio da tempestade. Ela não impede as ondas, mas te mostra que você não é o mar, você é o observador. Você não é a raiva, o medo ou a ansiedade, você é aquele que os observa. E quando você entende isso de verdade, nada mais te domina. Mas é preciso coragem para sustentar essa consciência, porque o mundo vai tentar te puxar de volta para o ruído, para a pressa, para a comparação. O sistema precisa que você continue distraído, mas você não nasceu para ser mais um produto do sistema. Você nasceu para despertar. E despertar não significa abandonar o mundo, significa enxergá-lo de verdade. Significa agir com presença, falar com verdade, amar com coragem. Significa não reagir mais de forma automática, mas escolher com consciência. E quando você escolhe com consciência, o universo começa a conspirar a seu favor. Não é mágica, é frequência. O seu cérebro emite ondas eletromagnéticas que interagem com o campo quântico ao seu redor. E quando você muda sua vibração interna, quando troca medo por propósito, culpa por aceitação, resistência por entrega, a realidade começa a responder. Isso é física, não é misticismo. Jung chamou isso de sincronicidade. Eventos aparentemente sem relação que se conectam de forma significativa quando você está alinhado consigo mesmo. As coincidências não são acaso, são confirmações, sinais de que você está andando no caminho certo. Mas para ver os sinais, você precisa silenciar o ruído, porque o universo sussurra e só quem silencia ouve. Nesse ponto da jornada, você começa a compreender algo sublime, que não existe separação entre você e o todo, que a consciência que te observa é a mesma que move as estrelas e que por trás de toda dor há um propósito de expansão. A vida não quer te destruir, ela quer te despertar. E cada perda, cada desilusão, cada colapso é uma tentativa do universo de quebrar a casca do seu ego para que a alma possa respirar. Você não está quebrando, você está sendo moldado. Cada cicatriz é um lembrete de que você sobreviveu ao que tentou te destruir. E quando você entende isso, a dor deixa te definir. Ela se transforma em força. Não é o sucesso que transforma o homem, é a dor. Porque o sucesso infla o ego, mas a dor revela a alma. E é na alma que mora a verdadeira grandeza. Por isso, nunca peça uma vida fácil. Peça uma vida consciente. Peça coragem para suportar o caos até que o sentido se revele. Porque o caos é o útero da criação. É no caos que o novo nasce. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez a dor que você sinta seja apenas um empurrão do universo dizendo: você já ficou tempo demais dormindo. Está na hora de acordar. Há um instante na vida em que tudo que você acreditava ser sólido começa a se desfazer. E você sente medo. Porque é como se o chão desaparecesse e tudo que restasse fosse o vazio. Mas o vazio não é o fim, é o começo. É o espaço onde o novo pode nascer. Carl Jung dizia que a vida não começa verdadeiramente até que o inconsciente se torne consciente. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Você está despertando para algo que sempre esteve aí, mas que você nunca havia ousado encarar. A dor, o silêncio, o colapso, nada disso é punição. São portais. Você não perdeu as pessoas, você perdeu as ilusões. E o que sobra quando as ilusões caem é a verdade, crua, simples, inegável. A verdade de que você não precisa ser amado por todos para ser digno de amor. De que você não precisa entender o universo para fazer parte dele. E de que o seu valor nunca dependeu do olhar de ninguém. Quando Jung falava sobre a jornada da individuação, ele não prometia paz constante. Ele falava de um fogo interior que purifica tudo que não é real. E quando esse fogo chega, ele queima sem piedade. Ele destrói máscaras, dissolve mentiras antigas, expõe feridas antigas. Mas esse mesmo fogo é o que ilumina. É o fogo da consciência. Você pode tentar apagá-lo, fugir dele, esconder-se atrás de distrações, prazeres momentâneos e relacionamentos vazios.
mas em algum ponto da sua existência, a alma vai te chamar de volta. E quanto mais você resistir, mais intenso será o chamado. Porque a alma não desiste, ela quer te ver inteiro, ela quer te ver desperto. E despertar dói, porque significa morrer em vida. Morrer para a imagem que o mundo criou de você. Morrer para as expectativas que você mesmo construiu. Mas do outro lado dessa morte há uma liberdade que nenhuma aparência pode oferecer. É nesse momento que algo dentro de você se rende. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque finalmente entende que não há luta a vencer, apenas verdades a aceitar. E é nessa rendição que você descobre o poder mais silencioso de todos, o poder da presença. Quando você está presente, o passado não te controla, o futuro não te assusta, você apenas é. E esse ser é o ponto de encontro entre o humano e o divino. É ali no simples ato de existir que você toca o eterno. A vida deixa de ser uma sequência de dores e se torna uma dança de significados. Você para de correr atrás de respostas e começa a viver as perguntas. Você deixa de buscar controle e começa a confiar no fluxo, porque finalmente entende: o que é seu jamais será perdido. E o que se vai nunca foi seu, foi apenas um espelho temporário para te ensinar algo. E esse aprendizado é o maior presente que a vida pode te dar. Você percebe que cada pessoa que cruzou seu caminho estava exatamente onde precisava estar para cumprir o papel que tinha em sua história. Algumas vieram para te amar, outras para te ferir, mas todas para te ensinar. E quando você entende isso, o rancor se dissolve, a raiva dá lugar à compaixão, e o coração se abre não porque tudo ficou perfeito, mas porque você finalmente aprendeu a ver beleza até no imperfeito. Jung dizia que a quem olha para fora sonha, a quem olha para dentro desperta. E despertar a isso é entender que tudo que você procurava do lado de fora sempre esteve dentro. A validação, o amor, o propósito, tudo nasce no mesmo lugar, no silêncio da sua própria alma. Então feche os olhos por um instante. Respire. Sinta o peso do seu corpo. Sinta o ar entrando e saindo, sem esforço, sem pressa. Perceba que mesmo agora tudo está acontecendo exatamente como deveria. Nada falta. Nada está errado. Você sobreviveu. E não apenas sobreviveu, você se transformou. Você atravessou o caos e saiu dele mais consciente, mais forte, mais real. Agora você não precisa mais fingir. Você pode simplesmente ser. E nesse ser mora a verdadeira paz. Não a paz de quem não sente dor, mas a de quem aprendeu a dançar com ela. Não a paz de quem tem todas as respostas, mas de quem aprendeu a confiar nas perguntas. Essa é a sabedoria que ninguém pode tirar de você. A sabedoria de quem olhou o abismo e, mesmo assim, escolheu continuar. E é por isso que você está aqui, ouvindo isso agora. Nada é por acaso. Cada palavra é um lembretinho de que você não está sozinho, de que existe um propósito até nas dores que você não entende. E talvez no fundo essa mensagem seja apenas um espelho, refletindo a força que você já tem, mas ainda não reconheceu. Então, quando este vídeo terminar, leve essa frase com você. A alma nunca se perde, ela só se reencontra. E se essa mensagem falou com algo dentro de você, não ignore o chamado. Se inscreva, ative o sino e continue caminhando comigo por essa jornada de autoconhecimento, consciência e despertar. Cada novo vídeo é uma nova parte do seu próprio espelho. E talvez, só talvez, a resposta que você busca esteja na próxima história. Porque no fim, não se trata de entender a vida, mas de sentir o quanto ela ainda quer ser vivida.